Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Dinâmica das Estruturas. O objetivo dessa aula vai ser a determinação de matrizes de massa pelo método de elementos finitos, o MEF. E então a gente vai mostrar, o caso de sistemas formados por vários elementos, como se obter a matriz de massa desse sistema estrutural. Inicialmente nós vamos rever, a dedução das equações do método de elementos finitos pelo princípio dos trabalhos virtuais, que diz que um sistema, que está em equilíbrio, se ele for submetido a um conjunto de deslocamentos virtuais, o trabalho virtual das forças internas será igual ao trabalho virtual das forças externas. Lembrando que, nesse caso, as forças externas a gente coloca como forças concentradas, já que sempre é possível transformar cargas distribuídas num carregamento concentrado equivalente, em cargas nodais equivalentes. Então, a gente tem essa equação. Do lado esquerdo, o trabalho das forças internas, representado pela integral ao longo do volume de sigma transposto epsilon barra, onde o sigma transposto é um vetor com as componentes de tensões reais atuando no sistema. E o epsilon barra é um vetor com as deformações virtuais decorrentes dos deslocamentos virtuais. Ok? Muito bem. Então, a gente parte dessa equação, onde estão apresentados aí o significado de cada elemento da equação. Então, sigma tensões reais, epsilon barra deformações virtuais, P índice as cargas reais e D índice barra os deslocamentos virtuais. A gente também poderia representar esse trabalho das forças externas como um vetor com essas componentes de força, multiplicado escalarmente pelo vetor de deslocamentos virtuais. Seria um P transposto D, um vetor linha vezes vetor coluna. Muito bem. Nesse caso, a gente ainda não introduziu as forças dinâmicas. Isso aí será feito depois, considerando-se o princípio de D'Alembert, em que a gente acrescenta as forças de inércia, a essa equação de equilíbrio. Vamos aqui apenas a título de revisão, no caso do estado plano, como é que a gente faz a transformação das componentes de deslocamento nas direções x e y, que são u e v, nas deformações εx, εy e γxy. Então, a gente pode fazer isso matricialmente, dizendo que o epsilon é igual a essa matriz L, um operador diferencial, aplicado ao vetor de deslocamentos, em um ponto qualquer. Lembrando que o deslocamento em um ponto qualquer pode ser obtido por interpolação dos deslocamentos nodais. Então, o vetor D é o deslocamento num ponto qualquer. Esse vetor D pode ser substituído pelo produto da matriz N das funções de interpolação, multiplicado pelo vetor de chapéu, que é o deslocamento dos pontos nodais. Ok? E a gente chama o produto das matrizes Ln com a matriz B, que transforma os deslocamentos nodais nas deformações num ponto qualquer. Muito bem. O mesmo se aplica ao epsilon barra, a mesma transformação, só que nesse caso serão as deformações virtuais calculadas a partir dos deslocamentos nodais virtuais, por isso tem o barra ali, o D barra chapéu, através da mesma matriz B, ok? Fazendo as devidas transformações, a gente tem que a tensão sigma é igual a D vezes epsilon real, Como é o sigma transposto, vai ser D vezes epsilon transposto, que vai ser o produto das transpostas na ordem inversa, Sendo o epsilon igual a B
vezes d chapéu, né? Então a gente fica ali com a integral ao longo do volume de dB d chapéu transposto, b d chapéu barra. Isso aí, aplicando o princípio que a transposta de um produto é o produto das transpostas na ordem inversa, a gente chega à integral de V, a integral ao longo do volume, desculpe, de d chapéu transposto, b transposto, d transposto, b, d chapéu barra, ok? Ao longo do volume. Como a matriz de D, que é a matriz constitutiva, é simétrica, o D transposto vai ser igual a D. Então, a gente pode abstrair daquele símbolo de transposição, né? Colocando para fora da integral esses vetores que representam deslocamentos nodais, a gente fica com uma equação conhecida, né? D chapéu transposto, vezes a integral ao longo do volume de B transposto dB dV, que vai ser a matriz de rigidez, multiplicado pelo vetor de deslocamentos nodais virtual. Isso igual a, como eu já havia falado, né, o P transposto vezes o vetor de deslocamentos nodais virtual. Colocando tudo para o lado esquerdo da equação, a gente chega àquela equação de equilíbrio, né? Como isso vai ser válido para qualquer campo de deslocamentos virtuais, o termo entre colchetes terá que se anular. Isso que vai levar depois a gente ter o D chapéu transposto vezes K menos o P transposto igual a zero, ou fazendo a transposta, passando para o outro lado o P transposto, fazendo a transposição dos dois lados, e lembrando que a matriz de rigidez também é simétrica, a gente vai ficar com o K vezes o D chapéu igual ao P, né? Igual a matriz, ao vetor de forças. Aquele sistema tradicional, né? K vezes D igual ao vetor P ou vetor F de forças externas. Bom, isso tudo que a gente fez foi para o caso de cargas estáticas, né? No caso de carga dinâmica, o que a gente teria que fazer é incluir esse termo, né, do lado direito da equação, que seria, para a gente transformar num equilíbrio dinâmico, a gente tem que somar as forças de inércia com o sinal trocado, princípio de D'Alembert, né? Então, se a gente considerar, né, a aceleração de um ponto qualquer, num corpo com densidade ρ, a gente vai chegar com menos a integral ao longo do volume de ρ, a segunda derivada em relação ao tempo do deslocamento, né, o vetor deslocamento transposto, vezes d barra, que aí é o deslocamento também virtual, né, dv. Fazendo as devidas transformações, nesse caso, lembrando que na segunda derivada, né, do deslocamento em relação ao tempo, lembrando que o deslocamento num ponto qualquer é a matriz n vezes deslocamentos nodais, como a matriz n só depende de posição e não de tempo, ela não entra nessa derivada. Então, fazendo as devidas transformações, né, a gente vai ficar, lembrando que ficaríamos com d, a segunda derivada dos deslocamentos reais, como sendo a matriz n, vezes a segunda derivada dos deslocamentos nodais. Como isso vai ser transposto, o produto das transpostas aparece com as transpostas na ordem inversa. Por isso que a gente vai ficar com ρ, d chapéu, a segunda derivada, né, aceleração, transposto, n transposto, vezes n, vezes o d barra chapéu, como foi feito no caso estático, né? De novo, a gente pode colocar os vetores de deslocamentos nodais para fora do sinal de integral, tá certo? Então, ficaríamos com menos a aceleração, né, dos pontos nodais transposta, vezes a integral ao longo do volume de ρ n transposto n dv, vezes o deslocamento virtual dos pontos nodais. Ou, se a gente chamar aquele termo entre parênteses de matriz de massa, ficaria com menos o vetor de aceleração transposto m vezes o vetor de deslocamentos virtuais. Se a gente trouxer isso para o lado esquerdo daquela equação, ele vai passar com o sinal positivo.
e juntar com aqueles termos do equilíbrio estático, a gente fica com essa expressão que está aí, né? Ok? Onde, de novo, né, a parte que está entre colchetes terá que ser igual a zero, tá? Beleza? A única coisa que ficou faltando aqui foi o sinal de transposição. Após o sinal de mais lá, o termo da aceleração, tá, do de chapéu, faltou o sinal de transposição. Né? Como isso tem que valer para qualquer deslocamento virtual, qualquer campo de deslocamentos virtuais, o termo entre colchetes terá que ser igual a zero. Né? Então, a gente ficaria com essa equação, sem um amortecimento, a matriz de massa m vezes o vetor de acelerações nodais, né? Mais k vezes o vetor de deslocamentos nodais, igual ao vetor de forças nodais. Ou com um amortecimento, a matriz de massa vezes o vetor de aceleração dos pontos nodais, mais a matriz de amortecimento vezes o vetor de velocidade dos pontos nodais, mais a matriz de rigidez vezes o deslocamento dos pontos nodais, igual ao vetor de cargas nodais aplicadas. Certo? Mas o objetivo dessa aula aqui é a obtenção da matriz M. Né? Ok? Então, a gente pode deixar aqui como exercício proposto, né? Obter a matriz de massa de um elemento de viga, cujas funções de interpolação são apresentadas a seguir. Esse elemento de viga foi estudado na cadeira de métodos numéricos, né, na parte de elementos finitos, tá? E basta vocês, então, fazerem a aplicação, né, desta fórmula que foi apresentada. A matriz de massa como sendo a integral ao longo do volume de ρ, n transposto n dv. Ok? Muito bem. Feito isso, fico à disposição para eventuais dúvidas e para que até a próxima aula vocês apresentem então a solução deste exercício proposto, ok? Muito obrigado e até a próxima.